Fala turma, começando aqui então a gravação do 10º vídeo da disciplina Introdução à Economia, quarto vídeo de macroeconomia, né? Então a gente já está aí na reta final do curso, a gente entrou na segunda parte, que é macroeconomia, em que a gente começou ali falando de produto interno bruto e crescimento econômico. A gente reforçou o quanto que a tomada de decisão em política econômica ela tem por objetivo prover o crescimento econômico, pavimentar o caminho para o crescimento econômico, porque é justamente o crescimento econômico, a geração de riqueza que viabiliza distribuição de renda, que viabiliza bem-estar social, que viabiliza investimento em melhores condições de oferta de educação, de sistemas de saúde, de saneamento básico, de segurança, de moradia, enfim. É com geração de riqueza que se viabiliza bem-estar social, né? E esse foi o nosso ponto de partida no estudo da macroeconomia. E a partir dali, a gente vem estudando então as políticas econômicas, né? Então a gente estudou a política fiscal, a importância da política fiscal para o crescimento econômico, a importância das relações de poupança e investimento e, consequentemente, da tomada de decisão em política fiscal para o crescimento econômico. Em seguida, a gente viu a importância da política comercial, né, como que a política comercial e, consequentemente, a política cambial, como que política comercial e cambial se relacionam também com a política fiscal e como que essas políticas econômicas também influenciam para o crescimento econômico, exercem influência sobre a economia e, consequentemente, para o crescimento econômico. E no vídeo de hoje a gente vai falar de mais uma política econômica, a política monetária, né? Então a gente vai entender a importância dos bancos, né? A importância da moeda para a economia, a importância dos bancos para a economia e de que forma a tomada de decisão em política monetária também influencia para o crescimento econômico, certo? Então esse é o tema dessa aula, titulado Moeda, Bancos, Taxa de Juros e Política Monetária. Bom, então esse é o fluxo que a gente vem recapitulando aí aí em todas as aulas de macroeconomia, que é o objeto de estudo da macroeconomia. Então, como eu falei, a gente falou de política fiscal, né? Então esse fluxo, né, ele é objeto de estudo da macroeconomia, porque a macroeconomia é o estudo da economia como um todo. Então a gente tem aqui a relação entre empresas e famílias, como que empresas e famílias se relacionam nos mercados dos fatores de produção e de bens e serviços, o papel do governo, né, o fluxo de recursos aqui, como que parte da renda das famílias vira consumo, vira impostos para o governo, vira poupança, como que essa poupança ajuda a financiar os investimentos para a iniciativa privada e da mesma forma financia o déficit do governo, né? Então a gente viu aqui nessa envoltória, né, a gente viu aqui a importância da política fiscal e aqui a gente viu nessa envoltória aqui na relação com o resto do mundo a importância das políticas comercial e cambial. E agora a gente vai ver como que a política monetária também pode interferir, né, como que a política monetária exerce influência sobre essas relações e, consequentemente,
sobre o crescimento econômico. Né? Então, como eu venho reforçando também, como eu pontuei lá na primeira semana de macroeconomia, as políticas econômicas, né? Então a gente já viu fiscal, comercial, cambial e vai ver hoje política monetária, e são as políticas econômicas que têm por objetivo gerar riqueza, né? Pavimentar o caminho para a geração de riqueza, para possibilitar justamente a realização de políticas públicas de bem-estar social. Né? E política monetária, um dos objetivos principais em se fazer política monetária é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Né? Então, quando a moeda ela perde valor ao longo do tempo, e aí esse é um tópico, por mais que a gente tenha mencionado desde o início do curso, né? Desde a primeira semana a gente fala de inflação, né? Eventualmente a gente acaba, por um motivo ou por outro, a gente acaba falando de inflação, mas inflação a gente vai ver vai aprofundar um pouquinho mais na última semana de macroeconomia. Mas um dos principais objetivos em lançar mão de instrumentos de política monetária é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Porque quando a moeda ela perde poder de compra, né, ela perde valor ao longo do tempo, esse é um problema macroeconômico, né, que é a estabilidade do poder de compra da moeda, que exerce impacto direto sobre as camadas mais pobres da população. Né? Então, é importante para a economia, é importante para a sociedade como um todo, que o poder de compra da moeda seja estável. Né? Então, como a gente vai ver, a inflação ela é uma consequência natural do crescimento econômico, mas a inflação desenfreada, né, quando a moeda ela perde o poder de compra muito rápido, né, quando ela perde muito, ela perde de forma acentuada e num curto espaço de tempo, né, principalmente a parcela da população mais pobre fica muito vulnerável a esse tipo de problema, porque é a parcela que consome basicamente alimentos e num espaço muito curto de tempo vê a sua capacidade em consumir os mesmos alimentos do mês anterior, vê sua capacidade vê essa capacidade muito reduzida em consumir os mesmos alimentos que consumiu no mês anterior. Né? A população mais pobre ela não tem a possibilidade de lançar mão de alternativas para se proteger contra os efeitos de eventuais perda no poder de compra da moeda num curto período de tempo. Que instrumentos seriam esses? Por exemplo, alocar recursos em títulos de dívida públicas indexado à inflação. Então, quem tem mais recursos disponíveis tem a possibilidade de poupar esses recursos em títulos de dívida indexado à inflação, de modo que se a inflação dá uma acelerada num curto espaço de tempo e, consequentemente, levando à perda do poder de compra da moeda, esse seu recurso irá render também na mesma proporção. Né? Então, enquanto a população de maior renda tem a possibilidade de se proteger, né,
e também de fazer a troca de determinados bens e serviços que consome, né? Tem maior possibilidade de troca em função de efeitos inflacionários. A parcela da população mais pobre não tem essa possibilidade, né? Então é importante para a economia, né? É importante nesse sentido que o decisor em política econômica, aquele que toma decisão em política econômica, garanta, né, ou busque garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, né? É importante e veja, essa não é uma questão somente social, né? Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda não é uma questão somente que tem por objetivo proteger a parcela mais pobre da sociedade. A garantia da estabilidade do poder de compra da moeda é necessária para o bom funcionamento da economia, né? É necessária para a previsibilidade de preços. Então, quando a economia, quando a moeda vai perdendo poder de compra de forma muito rápida, ela acaba até perdendo as suas propriedades, né? Ela acaba deixando de ser, por exemplo, reserva de valor, né? Porque você não sabe daqui a quanto tempo que ela vai ter a mesma capacidade de compra, que ela vai ter, que capacidade de compra você vai ter com essa moeda, com essa quantidade de moeda, daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Então é importante para o tomador de decisão em política monetária buscar garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, até mesmo para o bom funcionamento da economia, mas até mesmo para garantir a previsibilidade por parte dos agentes econômicos, né? Então essa é uma questão fundamental em política monetária, né? E uma questão muito importante também em política monetária é o custo de oportunidade. Porque um dos instrumentos de política monetária que a gente vai ver é a taxa básica de juros da economia, né? E quanto maior a taxa básica de juros da economia, por exemplo, hoje eu digo, mas já há muito tempo, o Tesouro Nacional emite títulos de dívida indexados à taxa básica de juros, indexados à Selic. Então, quanto maior a taxa básica de juros, mais rentáveis são esses títulos, né? Porque eles rendem justamente a taxa básica de juros, né? Então, perceba o seguinte, quanto maior a taxa básica de juros da economia, mais rentáveis são esses títulos. Então, mais difícil fica competir com esses títulos. Então, veja, um negócio em economia real, né, uma atividade econômica em economia real, que esteja em busca de capital ou seja para iniciar o negócio, seja para aumentar o negócio. Aquele que irá tomar a decisão em alocar esse recurso nesse negócio, a primeira pergunta que ele vai se fazer na cabeça é: tá, mas e se eu alocasse esse recurso num título público, por exemplo, ou em qualquer instrumento financeiro de renda fixa? Vai me render quanto? Então, quanto maior a taxa básica de juros da economia, mais esses instrumentos financeiros rendem. E, portanto, maior a tendência deles serem mais rentáveis do que qualquer negócio em economia real. E, como eu venho falando aí ao longo do curso, é a economia real que gera emprego e renda para as pessoas, né? Então, quanto maior a taxa básica de juros da economia,
maior é o custo de oportunidade por parte do alocador de recurso em alocar o recurso em qualquer atividade em economia real, né? Então, se determinado negócio me promete um retorno de 6% ao ano, mas a taxa básica de juros está 8% ao ano, né? Se eu tenho a expectativa de ter um retorno de 6% ao ano num negócio em economia real, mas a taxa básica de juros está 8% ao ano, eu vou escolher alocar o recurso num instrumento financeiro de baixíssimo risco que vai me render 8% ao ano, 7,5% ao ano, ou que seja 7%, considerando ali um desconto de impostos, enfim, de custos de serviços em geral. Mas eu vou, agente econômico racional, vou alocar o recurso no instrumento financeiro de baixíssimo risco que me trará um retorno maior do que um negócio em economia real que eventualmente tem alguns riscos associados a questões trabalhistas, né? Questões diversas, né? Que qualquer negócio em economia real pode ter, né? Agora, na medida em que a taxa básica de juros cai, sei lá, vai de 8% para 3%, aí eu já começo a pensar na atividade real, né, com mais atenção. Então, se esse negócio aqui me promete um retorno de 6%, eu vou avaliar se realmente os fundamentos do negócio têm a capacidade de me gerar esse retorno, né, os riscos associados, e muito provavelmente eu vou alocar, e confirmando isso, eu vou alocar o meu recurso ali, porque eu prefiro rentabilizar 6% do que 3%. Né? Então, um dos instrumentos da política monetária, que é a determinação da taxa básica de juros da economia, ele representa um custo de oportunidade para a alocação de recursos em economia real. Né? Então, daí a importância também do tomador de decisão em política econômica. Mas aí, é claro, a gente vai ver que não é uma questão simples. Então vamos reduzir a taxa básica de juros a zero, que aí nenhum instrumento financeiro será competitivo com qualquer atividade em economia real. A gente vai ver também que isso tem impacto justamente sobre a estabilidade do poder de compra da moeda. Né? Então a gente vai ver que, da mesma forma que a taxa básica de juros, quanto menor, melhor para a economia real, mas quanto menor também, maior a pressão sobre os preços. Então o tomador de decisão em política monetária acaba sempre buscando calibrar, né, como eu venho usando esse termo para todas as políticas econômicas, né, e venho inclusive reforçando que essa não é uma tarefa trivial. Essa também não é uma tarefa trivial. Determinar a taxa básica de juros da economia também não é uma tarefa trivial, justamente por isso, porque quanto menor para a economia real, para a economia como um todo, mas quanto menor, maior a pressão sobre os preços. Né? Quanto menor, menos incentivo ao capital externo para a nossa economia. E a gente viu a importância de atrair capital externo. A gente viu em política comercial a importância de atrair capital externo. Né? Nesse caso, quanto menor a taxa básica de juros, menor é a atratividade do capital externo aos nossos instrumentos financeiros. Né? E aí a gente tem que dar condições para que esse capital externo venha justamente para a economia real. Né? Bom, então essa é uma introdução aí sobre o tema dessa semana. Né?
Bom, então falar um pouco da moeda, né? Então, antes de existir moeda, né, os produtos em geral eram moedas, né? E os produtos e serviços em geral eram moeda, né? Então se trocava produtos entre si e serviços, né, para viabilizar justamente a troca, né, para viabilizar os produtos e serviços eram os meios de troca, né. Agora, na medida em que determinados produtos eram de percebia-se o valor, né, desses produtos, seja pela sua utilidade, né, seja pelas suas propriedades em geral, determinados produtos eram mais fáceis de se trocar com qualquer outro produto ou serviço. Então, a exemplo aí, metais preciosos, sal, né? Então, o sal, inclusive, ele que o sal como um dos principais meios de troca, né? O sal exerceu durante um tempo quase que um papel de moeda mesmo, né? E é daí a origem da palavra salário, né? Vem do sal, né? Mas e aí principalmente os metais preciosos, né? Exerciam esse papel de, de moeda, né? De meio de troca. Então, como eu falei, antes da existência da moeda, a sociedade trocava produtos e serviços justamente para obter oferecia produtos, oferecia serviços justamente para obter outros produtos e serviços para consumo, né? Sendo que determinados produtos, por ter um valor intrínseco, né, associado e percebido pela sociedade como um todo, eles acabaram exercendo esse primeiro papel aí de moeda, antes do surgimento da moeda de fato, né? E o surgimento da moeda vem de onde, né? Então aquelas pessoas, né, que conseguiam, por exemplo, acumular metais preciosos, né, seja em função da própria exploração do ambiente, né, para a obtenção desses metais preciosos, seja através da troca de produtos e serviços, as pessoas que conseguiam acumular metais preciosos, elas se deparavam com um problema, né? Se deparavam com um problema do seguinte: não tinha onde guardar, né? Não era seguro, por exemplo, guardar em casa, e não era seguro também transportar, né? E quando alguém que conseguia acumular uma grande quantidade de metais preciosos, uma grande quantidade de ouro, queria fazer alguma transação, utilizar esse ouro para realizar alguma transação num outro local, transportar esse ouro também era difícil e perigoso, né? Era inseguro. Então, e desse problema, né, com o qual algumas pessoas se deparavam antes da moeda, surgiram então o que se chamava a Casa de Ourives. Né? O que eram as casas de ourives? Né? Eram instituições que se propunham a guardar esse ouro, né? E em troca de fazer ali a guarda do ouro, o banco então emitia para o proprietário
do ouro um documento reconhecido pela sociedade, né, como um todo, reconhecido pelo governo e pela sociedade como um todo, um documento que justamente reportava ali o quanto de ouro que aquela pessoa tinha guardado na casa de ourives. Né? E com o passar do tempo, esse documento ele acabou virando também um meio de troca, né? Justamente pelo fato dele ser um documento reconhecido pelas pessoas, pela sociedade como um todo, ele também passou a ser um meio de troca. Ele também passou a ser um instrumento para aquisição de bens e serviços. Né? E daí surgem os bancos, né? E daí surgem os bancos exercendo essa função de guarda de valores, né? E em troca emitindo esse documento e os bancos então ao prestar esse serviço ficava com parte do valor ali guardado, né? Ali reservado. E para quem estava guardando era interessante porque minimizava ali a dor de cabeça de ter que guardar em casa, de ter que transportar. Né? Agora, desse documento que é emitido para o proprietário do valor guardado no banco, esse documento ele acaba sendo precursor do papel moeda. Né? Então, o papel moeda ali, então aquele documento ele tem um lastro. Né? Esse documento emitido pelo banco, pela Casa de Ourives, depois que veio a dar origem aos bancos, ele tem um lastro justamente no produto, né, na quantia depositada no banco. Então esse documento emitido pelo banco ele acaba sendo precursor do papel moeda, né, que a gente conhece aí. Então o que é a moeda? Então a moeda é o conjunto de ativos da economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços uma das outras. Né? Então aqui é importante o seguinte, porque então o ouro, o metal precioso, que era guardado lá nas casas de ourives, ele tem um valor intrínseco. Né? Então os metais preciosos eles têm valor de mercado, né? Justamente porque eles têm utilidade, justamente porque eles têm propriedades que conferem a ele uma utilidade para infinidades de atividades. Né? Então os metais preciosos são utilizados desde a indústria do petróleo até a indústria médica. Né? E, é claro, até também a indústria de produtos de produtos para uso mais supérfluo, né? Para confecção de joias, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que os metais preciosos, né, até então percebidos como um meio de troca, eles têm um valor intrínseco. Né? O que isso significa? Eles têm propriedades que lhe conferem uma utilidade, que lhe conferem uma possibilidade de uso. E por isso tem valor intrínseco. Agora veja, aquele documento emitido pela Casa de Ourives, ou hoje o nosso papel moeda, esse papel em si, ele não tem qualquer valor intrínseco. Você não consegue fazer nada com o papel em si. Né? A não ser trocar por bens e serviços porque a sociedade o aceita como um meio de troca. Né? Então, a moeda
ela é uma das propriedades dela é que ela é meio de troca. Então, a moeda é aceita como algo pelo qual qualquer pessoa pode adquirir bens e serviços. Né? Ela também é unidade de conta. O que isso significa? Né? Que ela é parâmetro para precificar. Então, uma moeda ela é unidade de conta porque os agentes econômicos eles podem atribuir unidade ao bem ou serviço comercializado. Né? Então, você consegue estabelecer um parâmetro de se determinado produto está caro ou barato, né? Ou se ele perdeu valor ao longo do tempo, ou se ele ganhou valor ao longo do tempo, porque existe a moeda. Porque existe a moeda que confere unidade a esse produto. Né? Então é uma segunda propriedade da moeda. A moeda é meio de troca e a moeda é unidade de conta. Então quando você vê um anúncio que um carro custa 30 mil reais, ou que um carro custa 80 mil reais, você tem noção dessa ordem de grandeza. Né? Justamente porque o fato de ser 30 mil reais confere a você uma percepção do quanto que esse produto então vale. Né? Levando em consideração que você ganha tantos reais por mês pelo seu trabalho, ou que você poderia vender um determinado produto por tantos reais. Então percebe que a importância da moeda ser unidade de conta. E a moeda é reserva de valor. O que isso significa? É algo que se pode poupar no presente para adquirir bens e serviços no futuro. Ou seja, você pode... Uma das propriedades da moeda também é a possibilidade de você poder acumular moeda ao longo do tempo e trocá-la no futuro por bens e serviços. Né? Então aqui eu chamo a atenção também para o que a gente vinha falando na introdução em relação à perda do poder de compra da moeda. Né? Então quando a moeda ela perde o poder de compra, né, com o tempo, ela deixa de ser reserva de valor. Porque não faz sentido você guardar ao longo do tempo se ela vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Né? Então ela deixa de ser reserva de valor. E eu vou além, ela deixa de ser também unidade de conta, porque quando você diz que um carro custa 30 mil reais, mas se ela está perdendo valor há muito tempo, essa percepção do caro e do barato, ela vai ficando mais distante também, ela vai ficando menos palpável também. Se a moeda perde muito o poder de compra num curto espaço de tempo. E, consequentemente, né, se ela deixa de ser reserva de valor, se não vale a pena acumular moeda para trocar por bens e serviços no futuro. Se ela deixa de ser unidade de conta porque esse valor ele fica menos palpável, fica mais difícil da gente chegar a uma conclusão se está caro ou está barato, justamente porque ela vai perdendo valor muito rápido. Então, consequentemente, ela deixa de ser meio de troca. Né? Uma moeda que perde valor muito rápido, num curto espaço de tempo, ela acaba deixando de ser meio de troca também, porque quem está ofertando um determinado produto ou serviço não vai querer receber uma moeda que ele não sabe quanto tempo que ele vai ter para conseguir trocá-la por outros bens ou serviços. Porque quem quer obter moeda, quem quer dinheiro o quer para trocar por bens e serviços. Agora, fica cada vez mais difícil para quem está recebendo dinheiro
trocá-lo ali na frente pelos mesmos bens e serviços que ele trocava pouco tempo antes, em uma economia em que a moeda perde o poder de compra muito rápido, né? Então, estou reforçando aqui a nossa introdução diante das propriedades da moeda. Então, a moeda é meio de troca, a moeda é unidade de conta e a moeda é reserva de valor. Então, aí a importância da moeda para a economia. E aí o que eu estou reforçando é a importância da estabilidade do poder de compra da moeda, para que ela justamente não perca suas propriedades, que é ser meio de troca, que é ser unidade de conta e reserva de valor, né? E características necessárias para o papel moeda, né? É que seja durável, né? Justamente para que o papel moeda consiga o maior tempo possível circular na economia, que tenha, obviamente, aceitação universal, né? Que a sociedade perceba que esse papel, que não tem valor intrínseco, mas que ele pode ser trocado por bens e serviços, então ele tem aceitação universal. E aí, como eu falei, numa economia em que a moeda perde o poder de compra ao longo do tempo, ele acaba deixando de ter aceitação universal, né? E que seja de difícil falsificação, claro, né? E vamos falar então da oferta de moeda. Como que se dá a oferta de moeda na economia, né? Primeiramente, através da impressão de papel moeda. Então, novas notas e moedas são colocadas em circulação de acordo com o crescimento do meio circulante do país, acompanhando a evolução da economia, dos preços, as mudanças no comportamento da população e o aumento do volume de saques. E, além disso, é preciso substituir as cédulas e moedas que são inutilizadas por se encontrarem muito desgastados ou avariados. Aquela questão que eu falei agora há pouco sobre a durabilidade, né? A gente falou aqui da durabilidade da moeda. Então, o Banco Central, então os bancos, eles, ao longo do tempo, eles vão recolhendo essas cédulas muito desgastadas, né? Que já fica difícil de trocar, de dar continuidade à troca dessas cédulas na economia. E da mesma os bancos então recolhem essas cédulas e encaminham ao Banco Central, né? E é justamente com isso e de posse também de várias informações sobre a economia, como comportamento da população, como a evolução dos preços, né? O Banco Central determina a impressão da quantidade de papel moeda a ser impresso, né, pela Casa da Moeda, né? Então o Banco Central é que determina, a Casa da Moeda, o quanto de papel moeda que será impresso para colocar na economia, né? Para repor na economia. Recentemente, inclusive, houve aí a criação de uma nova cédula de R$200, né? Que é justamente o objetivo de criá-lo. Quando o real foi implementado, por exemplo, foi implementado com a cédula de R$1, não existia de R$2, né? E a cédula de R$1 ela não existe mais. Na época não existia a moeda de R$1, né? Também não existia a moeda de 25 centavos, era a moeda de 1 centavo, né? Que também não se vê mais moeda de 1 centavo. Era de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos e 50 centavos. Aí mais para frente veio a moeda de 25 centavos e a moeda de R$1. A cédula de R$1 deixou de existir e foi criada a cédula de R$2. Assim como também foi criada a cédula de R$20 mais para frente. E mais recentemente foi criada a cédula de R$200. Então esses movimentos eles estão relacionados justamente com a dinâmica da economia, né? Com o perfil de comportamento de compras, com a evolução dos preços, né? E aí que o Banco Central toma esse tipo de decisão.
né? O objetivo é sempre facilitar a... as transações, né? Facilitar a circulação de dinheiro na economia. Então a impressão de papel moeda é uma forma de regular a oferta de moeda na economia. Então o Banco Central ele pode eventualmente determinar a menor ou maior impressão de papel moeda. Então a impressão de papel moeda é uma forma de regular a oferta de moeda na economia. Os compulsórios bancários também. O que são os compulsórios bancários? São os depósitos obrigatórios que os bancos têm que manter no Banco Central na conta de reservas bancárias. O que isso significa, né? Quando a gente aloca o nosso dinheiro, né, o nosso recurso no banco, como eu já comentei aqui com vocês, né, que o banco, a gente falou sobre o mercado de crédito na semana passada, na semana retrasada, quando a gente falou de política fiscal, a gente falou sobre o mercado de crédito, né? Os bancos, eles ganham dinheiro com o spread bancário, né? Então, quando você deposita os seus recursos no banco, o banco te remunera por isso, a uma determinada taxa, né? Aí, a depender do instrumento que você escolhe, ele vai te remunerar uma taxa diferente. Mas, quando você toma um dinheiro emprestado no banco, ele vai te cobrar uma determinada taxa. Então, na média, a taxa que ele cobra é maior do que a taxa que ele remunera o poupador. A taxa que ele cobra do tomador de recurso, em média, é maior do que a taxa que ele remunera o poupador, né? E agora, que dinheiro é esse que o banco empresta? É um dinheiro do banco? Não. Ele está emprestando o dinheiro do poupador, né? E ele remunera o poupador e cobra do tomador de recursos, né? E ele ganha justamente nessa diferença, nesse spread, né? Mas o dinheiro que ele está emprestando é o dinheiro do poupador, né? E tá, mas como que controla isso, né? Então, o que acontece? O banco ele não pode emprestar 100% dos recursos que são depositados nele. Ele pode depositar aí hoje, acho que está em torno de 70%, por aí. Ou seja, sei lá, se você deposita R$1.000 no banco, o banco ele pode pegar R$700 desses 1.000 e emprestá-lo para alguém, né? E daí vem a ideia também do multiplicador monetário. O que é o multiplicador monetário, né? Então imagina, se você deposita R$1.000, o banco pode emprestar R$700 para alguém. Quem tomou esses R$700? Ao depositar esse dinheiro, o banco pode emprestar 70% desses R$700, pode emprestar R$490. Né? Então, e quem tomou os R$490 pode depositar e o banco emprestar 70% do 490 e por aí vai. Então essa é a ideia do multiplicador monetário, né? Então perceba o seguinte: quanto menor o nível dos compulsórios bancários, e aí quem determina esses compulsórios bancários é o Banco Central, quanto menor o nível dos compulsórios bancários, mais dinheiro os bancos podem emprestar. Quanto maior o nível dos compulsórios bancários, menos dinheiro os bancos podem emprestar, né? Então essa é uma forma também de regular a oferta de moeda na economia. As operações de open market, né, que é a compra e venda de títulos públicos por parte do Banco Central, também é uma forma de regular a oferta de moeda na economia. Então, quando o Banco Central eventualmente ele pode entender que é necessário aumentar a oferta de moeda na economia,
através, por exemplo, da compra de títulos. Então, se ele faz uma oferta de compra de títulos, né? Os bancos eles têm títulos públicos também. Né? Então, se o Banco Central ele quer injetar dinheiro na economia via open market, o que ele faz? Ele faz uma oferta de compra de títulos aos bancos, né? Uma oferta a uma taxa boa para os bancos, né? E que faz com que os bancos vendam esses títulos. Então os bancos vão trocar esses títulos por dinheiro do Banco Central. E quando o banco recebe esse dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai querer colocar no mercado, porque justamente ele ganha dinheiro emprestando. Né? Da mesma forma, o Banco Central ele pode fazer uma oferta também boa de venda de títulos. Então, nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está tirando o dinheiro da economia. Então, quando os bancos vão alocar esses recursos comprando esses títulos do Banco Central, e ele está diminuindo o dinheiro que ele teria disponível para emprestar. Né? Então, as operações de open market também são uma forma de regular a oferta de moeda na economia. Né? E aqui eu resgato também mais um princípio econômico que a gente viu na primeira semana do curso, né, e eu acho que esse princípio a gente ainda não tinha lembrado dele até então, que é o de que os preços sobem quando o Estado oferta muita moeda. Né? Então o Estado, né, que é o tomador de decisão em políticas econômicas, e aqui especificamente em política monetária, ele regula a oferta de moeda, seja pela impressão de papel moeda, né? Então, imprimindo menos, ele reduz a oferta, imprimindo mais, ele aumenta a oferta. Através dos compulsórios bancários, ele reduzindo o compulsório, ele está aumentando a oferta de moeda, aumentando o compulsório, ele diminui a oferta de moeda. E através das operações de open market, né? Comprando títulos, ele aumenta a oferta de moeda, vendendo títulos, ele diminui a oferta de moeda. Né? E nessa dinâmica, né? E com essa dinâmica, quanto mais moeda ele oferta, né? Maior a tendência. Se tem muita oferta de moeda, o que acontece com o valor da moeda? Ou seja, o que acontece com o poder de compra da moeda? Então o valor da moeda, o poder de compra da moeda diminui. E isso se traduz em quê? Em aumento de preço. Ou seja, eu preciso de mais moeda para comprar a mesma coisa que eu comprava há um tempo atrás. E um instrumento em política monetária muito importante é a determinação da taxa básica de juros. No Brasil, a conhecida taxa Selic. Então, a taxa de juros Selic ela é a referência para os demais juros da economia. Trata-se de uma taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é a Selic. Então, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele é formado por seu presidente e diretores e define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia. E o que isso significa? Quando o Banco Central, quando o Copom define a taxa básica de juros da economia. Bom, primeiro vou falar sobre os depósitos interbancários. São empréstimos de curtíssimo prazo entre os bancos. Então, o que acontece? Então, é importante a gente ficar atento a essa questão aqui. Principalmente porque eu falei agora há pouco, vocês já entendem, já sabem do que se tratam os depósitos compulsórios. Então, como eu falei, os depósitos compulsórios é um limite
que os bancos precisam manter depositado, o banco empresta o dinheiro que é poupado nele até um determinado limite, que é justamente o limite do depósito compulsório. Agora imagina, ao longo do dia, as milhares de pessoas que têm contas em bancos estão sacando e depositando dinheiro em conta, transferindo, enfim. E, como eu falei, os bancos ficam controlando isso, né? Controlando esse movimento ao longo do dia, né? E o que eu falei com vocês, os bancos eles ganham dinheiro emprestando dinheiro. Então, se o banco, se o limite do depósito compulsório é 30%, imagina, o banco ele não vai querer manter um depósito compulsório de 32%. Esses 2% que ele não está emprestando, ele está deixando de ganhar dinheiro. Então vocês percebam que o banco ele vai querer manter o depósito, o seu limite de depósito compulsório ali no limite da permissão, né? No limite do permitido mesmo pelo Banco Central. Agora, se num dia, por exemplo, em que ocorrem muitos saques, o banco ele não pode ficar abaixo desse limite de depósito compulsório. Ele tem que ficar ali atendendo ao limite estabelecido, né? Então, para isso, os bancos eles acabam trocando dinheiro entre si, né? Eles acabam fazendo empréstimos entre si de curtíssimo prazo, né? Entre si e com o Banco Central, né? E esse movimento, então os bancos trocam, e eles trocam dinheiro entre si, a que taxa, né? A taxa Selic. Então a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, ela é determinada nominalmente a uma taxa anual, mas os depósitos interbancários, né, os bancos eles trocam dinheiro entre si a taxa Selic trazida para o período diário, né, ou proporcional ao período diário. Então os bancos trocam dinheiro entre si a taxa Selic, né? E aí se a economia, por exemplo, ela fica com baixa liquidez, ou seja, se todos os bancos acabam, se por exemplo esse movimento de muitos saques num dia ele ocorre de forma generalizada em todos os bancos um recorre ao outro, mas todos estão precisando de dinheiro para atender o limite dos depósitos compulsórios, eles recorrem a quem então? Ao Banco Central. E se por outro lado, se tem muito dinheiro disponível, e aí os bancos acabam oferecendo até esse dinheiro a uma taxa menor do que a Selic, o Banco Central também entra atuando justamente para fazer com que a taxa de depósitos interbancários fique ali em torno da Selic. Então por isso que se fala que a taxa Selic é a meta, a taxa determinada pelo Copom é a meta, né? Agora a taxa de depósito interbancário ela fica ali perseguindo a Selic justamente com a atuação do Banco Central, né? Fazendo com que em situações de baixa liquidez o Banco Central vem com moeda, né? Entra com dinheiro, e em situações de muita liquidez, só recapitulando, em situações de baixa liquidez e que tenderiam então a levar essa taxa de depósito interbancário para se descolar da taxa Selic, né? O Banco Central entra trazendo liquidez, trazendo moeda. E numa situação de muita liquidez, e que jogaria então essa taxa para baixo, o Banco Central vem recolhendo essa moeda, vem reduzindo a liquidez justamente para que a de depósito interbancário fique ali em torno da Selic, né? Bom, e aqui eu trago aí justamente um gráfico aí retirado lá do sistema de séries temporais do Banco Central, que é a taxa Selic, né? É a meta, né, definida pelo Copom desde ali de 2002 até os dias atuais. Então a gente vê aí que, como a gente tem comentado, né, a gente está indo com uma mínima histórica de taxa básica de juros aí em 2%, né? Sendo que a gente já teve aí taxa de juros próxima de 27% ao ano, né?
É muita coisa, né? Não é à toa que o Brasil já foi chamado de o paraíso da renda fixa, né? Então você imagina que negócio em economia real compete com uma taxa de quase 30% ao ano, né? Difícil, né? Mas, como eu mencionei, e a gente pode até reforçar isso, seja nos nossos encontros ou até na próxima semana, quando a gente falar de inflação, a taxa básica de juros ela é um remédio mais rápido e mais facilmente disponível, mais aplicável para combater a inflação, né? Porque imagina, a taxa básica de juros, veja, a taxa básica de juros ela acaba sendo a referência para a taxa de depósitos interbancários. Então, quanto menor a taxa básica de juros, menor é a taxa média dos empréstimos em geral, das linhas de crédito em geral. Seja as linhas de crédito para adquirir casa, carro, as linhas de crédito pessoal em geral, né? As linhas de crédito para o agronegócio, as linhas de crédito para as micro e pequenas empresas. Quanto menor a taxa básica de juros, menor a taxa também do crédito. Ou seja, quanto menor a taxa básica de juros, mais barato fica o dinheiro, mais acessível fica o dinheiro. Né? E quanto mais acessível fica o dinheiro, o que vocês imaginam que aconteça com o nível geral de preços? Né? O nível geral de preços é pressionado para cima. Né? Por quê? Porque se as pessoas, se a sociedade como um todo tem mais acesso ao dinheiro, consequentemente elas têm mais acesso ao quê? Ao consumo. Elas vão tomar um crédito para fazer alguma coisa com esse dinheiro. Para comprar imóvel, para comprar carro, para viajar. Né? Então, quanto mais barato o dinheiro, maior a pressão sobre o nível geral de preços. Então, numa economia em que a inflação começa a fugir do controle, qual que é o remédio mais comum e mais rápido para tentar combater esse movimento? Aumentando a taxa básica de juros. Né? Quando a inflação está sob controle, tá sob controle, e o decisor em política monetária quer incentivar a economia, quer incentivar a economia real, quer gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento econômico, o que o decisor em política monetária faz? Reduz a taxa básica de juros, né? Justamente para favorecer o investimento em economia real. Né? Então, por isso que não é à toa esse movimento. Né? Por que uma hora sobe, por que outra hora desce? Porque vai depender dos sinais que a economia vai dar para o tomador de decisão. Né? Principalmente sinais esses relativos à inflação e a crescimento econômico. Então, como eu já reforcei para vocês, a política monetária se refere às ações do Banco Central que visam afetar o custo do dinheiro, né? Ou seja, a taxa de juros, e a quantidade de dinheiro na economia, né? As condições de liquidez, a oferta de moeda na economia. Então, no caso do Banco Central, o principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, decidida pelo Comitê de Política Monetária, pelo Copom. Né? Então, a taxa Selic afeta outras taxas de juros na economia e opera por vários canais que acabam por influenciar o comportamento da inflação, que foi justamente o que eu acabei de falar. Né? Então, quanto menor a taxa básica de juros, mais barato está o dinheiro. Né? Então, maior é a possibilidade de acesso ao dinheiro, que vai gerar consumo e, consequentemente, pressionar o nível geral de preço. E quanto maior a taxa básica de juros, mais difícil é o acesso a esse dinheiro, né? E menor a pressão sobre o nível geral de preço. Né? Então, como eu falei, a taxa básica de juros ele é o principal instrumento de política monetária, mas a gente
falou até aqui, então, de 4 instrumentos de política monetária: a impressão de papel moeda, os depósitos compulsórios, as operações de open market e a própria determinação da taxa básica de juros. E como eu pontuei também na introdução dessa aula, a determinação da taxa básica de juros implica em custo de oportunidade ao alocador de recurso. Então, aquele que vai alocar um recurso em economia real e se determinado negócio lhe dá uma expectativa de determinado retorno, se esse retorno é inferior à taxa básica de juros, muito provavelmente esse negócio não receberá investimento, não receberá esse recurso. Por quê? Porque existe um instrumento financeiro de baixíssimo risco que confere uma rentabilidade maior. Então, por isso que eu comentei agora há pouco, que negócio em economia real compete com uma taxa básica de juros próxima de 30% ao ano, né? Que negócio em economia real rentabiliza 30% ao ano, né? Então fica difícil de competir com essa condição, né, da economia, com essa condição de taxa básica de juros. Agora, na medida em que essa taxa diminui, e ela vem diminuindo ao longo do tempo, e como eu falei, a gente está aí numa mínima histórica, aqui fica mais fácil de competir, porque os títulos indexados a Selic estão rendendo 2% ao ano, fora o que tem que pagar de imposto, né? Então não é à toa que quem tem recurso disponível está buscando outros instrumentos, outras formas de alocar esse recurso para rentabilizar mais, né? E eu faço um parênteses aqui sobre a teoria quantitativa da moeda, justamente para recordar o que a gente viu um pouquinho lá em Evolução do Pensamento Econômico, quando a gente falou da escola monetarista, o quanto que a escola monetarista propõe de que é justamente a oferta da moeda, justamente o controle sobre a oferta da moeda e o controle sobre o nível geral de preços, né, que garante garante é uma palavra forte nesse caso, mas que provê as condições adequadas para o crescimento econômico, né? E principalmente o descontrole na oferta de moeda, que pode exercer influência negativa sobre o crescimento econômico. Então, a teoria quantitativa da moeda, né, a escola monetarista, vindo ali depois da keynesiana, e esse é um grande debate macroeconômico, justamente do papel do Banco Central na economia, enquanto que os monetaristas acreditam, né, propõem que o Banco Central deve atuar com o mínimo de discricionariedade possível, né, e o Banco Central deve atuar por norma, né, deve atuar segundo um regramento, enquanto que os keynesianos entendem que deve se dar mais flexibilidade à atuação do Banco Central, né, e eventualmente aumentar de forma mais significativa a oferta de moeda para atender a determinadas para tentar contornar determinados ciclos econômicos, né? Da mesma forma que a gente viu como os keynesianos defendem o papel do Estado, a intervenção do Estado na composição da demanda agregada da economia. Então aqui é uma relação entre a oferta de moeda, né, aqui a quantidade de dinheiro e a velocidade com que o dinheiro circula na economia, aqui o nível geral de preço e aqui aqui seria a quantidade de bens e serviços trocado, mas que os monetaristas então adaptaram para, a gente pode entender aqui como o PIB, como a renda nacional, como a geração de riqueza, né, essa quantidade de bens e serviços trocados, né? E aqui justamente um gráfico que relaciona aí
o crescimento da oferta de moeda com a taxa de inflação, com o nível geral de preços, né? Então, eu tenho aí a frase do Milton Friedman, que a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, né? E aí, então, ele defende a importância de se controlar a inflação via política monetária, né? E aqui é mais um gráfico ilustrando essa questão da velocidade com que o dinheiro troca de mão, né? A relação entre o crescimento econômico, né? E aqui é o PIB, né? A linha azul é o PIB, aqui é a oferta de dinheiro, né? E aqui é a velocidade com que o dinheiro troca de mão, né? Então, essa aqui é uma forma de ilustrar como que a oferta de dinheiro controlada ela provê também um crescimento econômico a uma taxa ele comprova essa relação, né, entre mas comprova-se de forma empírica, obviamente, né, é uma comprovação a partir da observação dos dados, né. Então a oferta de dinheiro está aqui nessa escala aqui à esquerda, e o PIB também, né? Enquanto que a velocidade com que o dinheiro troca de mão está aqui no eixo direito, né? Nesse eixo secundário aqui. E aqui ao longo do tempo, né? Bom, então revendo aí os tópicos dessa aula, então a gente viu que a moeda se refere aos ativos que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços, que a moeda tem as funções de ser meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. A gente viu então a importância dos bancos, da importância dos bancos e da relação dos bancos com o Banco Central, justamente para controlar a oferta de moeda na economia. A gente viu a política monetária, os instrumentos de política monetária, como a impressão de papel moeda, depósitos compensórios, as operações de open market e a determinação da taxa básica de juros. E a gente viu agora no final um pouquinho de teoria quantitativa da moeda, que relaciona a disponibilidade de moeda na economia com a velocidade com que ela troca de mão, o nível geral de preço e a produção de riqueza, né, da economia, né? E a escola monetarista empiricamente aponta para uma relação do controle de disponibilidade da moeda sobre a taxa de inflação e crescimento econômico, né, que foi o que a gente viu nesse gráfico aqui, né, como que a oferta de moeda aqui na linha vermelha, né, ela guarda a relação com o crescimento econômico, que aqui é a linha em azul, né, uma observação empírica aí, por parte dos monetaristas, né, justamente para defender a discricionalidade do Banco Central na realização de política monetária, né. E aqui eu trago 2 estudos de caso para vocês. O primeiro que trata dos depósitos compulsórios. Então essa aqui é uma notícia de 5 de outubro do ano passado, falando aí de mais uma redução de compulsório. Então aqui está falando, o percentual que retornaria 25 continuará em 17% até abril de 21, quando depois subirá para 20%. Então na aula aqui, durante esse vídeo, eu falei de algo em torno aí de 30% de depósito compulsório. Então veja que hoje está em 17% e depois vai retornar para 20%. Né? E o que isso representa? Apenas informou que a redução permanente no depositório para 20% significará injeção de 62 bilhões de reais na economia. Então por que reduzir de 25 para 20
representa injetar 62 bilhões de reais na economia, né? Porque são 5% ali a mais que os bancos vão poder emprestar. Né? Por isso que é injetar 62 bilhões de reais na economia. Né? Então essa questão aí dos depósitos compulsórios, que é importante a gente ficar atento. E eu trago um pouquinho aqui da nossa história, né? Da nossa história recente. Né? Eu me lembro muito do noticiário econômico ali do início desse século, né? Ali no primeiro, segundo governo Lula, quando o vice-presidente, o José Alencar, ele era um crítico ferrenho das elevadas taxas de juros que eram praticadas. Né? E ali é interessante que a gente vive hoje aí a expectativa de tornar o Banco Central independente. Né? E interessante que nessa época, né, o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, hoje secretário de Fazenda do estado de São Paulo, né? Mas foi candidato a presidente, foi ministro da Fazenda recentemente do Temer, né? Mas nessa época, assim, o Banco Central no Brasil ele ainda é submetido, né, ao poder executivo, né? E o que se está tramitando aí é a possibilidade de dar independência ao Banco Central, né? Como acontece em outros países do mundo, aí, principalmente nos Estados Unidos, né, que o Banco Central, o presidente do Banco Central, do Federal Reserve, ele tem um mandato que atravessa o mandato presidencial, né, dos Estados Unidos. Ele tem que prestar esclarecimentos ao Comitê de Política Monetária do Senado americano, mas ele tem total independência nas suas ações. Né? Ele tem total independência nas suas ações. Né? E é interessante que nessa época o Henrique Meirelles ele tinha uma certa independência, né? Mesmo que não fosse uma independência de direito, mas ele tinha uma independência de fato. Mas era muito criticado, né? A atuação do Banco Central na época era muito criticada, principalmente pelo vice-presidente na época, criticava as elevadas taxas de juros que eram praticadas naquela época. Né? Bom, então é isso. Na próxima aula a gente encerra a macroeconomia falando de inflação, desemprego e bem-estar social. Vamos falar também dos debates macroeconômicos. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.